Livre estou, livre estou. Muito boa tarde, manhã, noite e primeiramente desculpa por essa introdução. Não, foi a melhor de por todas, favor. foi a mais bonita de todas, meu momento de brilhar. Tá aproveitando porque hoje somos só nós dois, né? Também Ou um não. pouco eu tenho isso sim. Mas é que eu sou uma mulher livre, eu posso fazer o que eu quero, vocês não podem me obrigar a nada. Isso não. Será? Claro, olha, eu sou uma mulher livre. Eu sou um país livre, cidadãos livres, todo mundo livre. Então hoje esse é um dos nossos assuntos? Não sei. É sobre liberdade? A gente é livre pra escolher um assunto também. Achei que a gente ia falar sobre a Disney, sobre a Frozen, Olaf e tudo Não, mais. tu me deixa triste, eu não quero mais. Tá. Não quero mais. Mas enfim, desculpa de verdade por essa introdução. Hoje estamos só nós dois, né? Não tem o Vini. Não. Não? Não. Então, na verdade não somos só nós dois. A gente, depois de muita luta, de muita batalha, conseguimos a agenda do nosso diretor espiritual do podcast. Depois de muitos pedidos, todo mundo dizendo, cadê o padre? Cadê o padre? Gente, cadê o padre? Estamos aqui! O pai tava administrando uma paróquia, né? Não tava lá pintando bolacha. Tudo bom, padre? Tudo bem, boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei que hora que você vai escutar esse podcast, mas que bom estar de volta. Quando a gente é casado, quer dizer, a gente não, porque eu não sou casado, né? Mas quando se é casado, o homem costuma dizer que é a mulher que manda nele, né? E quando se é padre, infelizmente a agenda manda na gente. Então, como o Pablo falou, eu não estava brincando, né? Infelizmente tem um redil para administrar. Né? Mas, graças a Deus, quis Deus hoje, ou o destino, né? Ou sei lá, ou me obrigaram, né? Talvez eu não esteja aqui de livre e espontânea vontade, né? Vocês não sabem. Só a gente Deus sabe. e eu posso dizer isso, responder isso. Mas estou aqui hoje então para a gente conversar um pouquinho sobre o assunto que a gente vai iniciar falando. Pode ser que a gente decida mudar depois no meio do podcast. A gente é livre para qualquer coisa, né? Sim, a gente Eu pode. faço o que eu quero. Menos o padre. O padre Mais não é o padre. livre, a gente tá com os cachorros bravos aí fora impedindo ele pra ele não fugir. Sequestramos. Mas aí tem uma tal função, né? Que é o âncora. Que é pra tentar puxar de volta, como eu já fiz muitas outras vezes, né? Mas eu gostaria de dizer pra vocês que sim, hoje nós falaremos sobre liberdade. E a gente já fez, eu acho que uns 4 podcasts antes de dar play aqui sobre liberdade. Até a gente definir como falaríamos sobre isso. Então, se a gente acabar indo por um lado e você pensou assim, mas faltou falar sobre tal coisa, né? Liberdade também tem a ver com isso aqui. Então, interage com a gente, manda alguma coisa, pergunta, questiona. A gente pode fazer um Liberdade parte 2, 3, 4, 5. Porque Eu tem acho que vai ter que ser feito. bastante assunto pra isso, né, Fábio? Bastante. Isso não, e é um assunto que bom que tá tanto pano pra manga que a gente tem bastante coisa pra falar. Então vamos lá, né? A gente deu alguns spoilers também, algumas coisas que podem ficar pipocando aí na sua cabeça, umas bolinhas que ficam quicando. Então vamos lá, por onde a gente começa? Eu acho que a gente começa pela grande confusão que a gente vê hoje em dia, né? De cada um poder escolher o que é certo e o que é errado, o que é verdade e o que não é verdade. Essa escolha é a tal da liberdade? Bom, O que é? eu imagino que essa é uma pergunta para mim, né? Sim. Bem, vamos começar o nosso papo aqui então sobre... Se fala muito hoje de que nós somos... Se levanta a bandeira da liberdade, né? No sentido de que cada um é livre para fazer o que quiser. E de fato, bom, sim, nós somos livres para fazermos o que nós quisermos. Isso se chama livre-arbítrio, né? Que é vamos dizer assim, uma das dimensões da liberdade, né? Mas eu diria que para o início de conversa a questão não seria essa. Acho que para o início da nossa conversa seria
responder a seguinte pergunta. Nós somos sim livres para escolhermos o que nós queremos fazer, né? Nós podemos escolher entre o bem e o mal, né? Mas será que nós somos livres? Será que a liberdade ela alcança? Será que a liberdade ela nos permite escolher, ou melhor, decidir o que é bom e o que é mal? Essa é a questão, né? É que aqui a gente tem que entender o que é liberdade, o que é escolha também, né? Tipo assim, a liberdade de escolher. Então, escolher é uma coisa, liberdade é outra, né? Sim, exato. Então, para nós entendermos um pouco a natureza da liberdade, né? A gente vai ter que voltar um pouco assim a rebobinar a fita nos princípios das coisas, né? Porque senão a gente não entende as consequências do que a gente vai falar, né? Então, veja bem, nós somos criaturas, né? Nós temos que nos colocar no nosso lugar. Isso significa que nós temos um Criador. Se nós somos criaturas, significa que nós não nos demos a vida a nós mesmos, nós somos fruto de Deus, no ato criador de Deus. E quando Deus cria, né, ele não cria porque sim, ou porque ele achou bom ter uma vaca pastando no pasto, ele achou legal ter o Padre Rafael vestindo batina pra lá e pra cá, né? Tava entediado, não tinha mais nada pra tinha que fazer. Mas ele não fez a vaca para não precisar cortar grama. Bom, eu acho que só no céu a gente vai ter respostas para certas perguntas, né? Bem, então quando Deus cria, Ele cria sempre para uma finalidade, para um porquê. Tem um porquê, né? E esse porquê, essa finalidade, ela é a expressão daquilo que na teologia a gente chama da sabedoria eterna de Deus. E o que é a sabedoria eterna de Deus? Se identifica com o que Deus é, né? Dentro do assunto que nós estamos falando aqui, Deus ele é a verdade e o sumo bem, né? Claro, Deus é o amor, Deus é misericórdia, Deus é isso, Deus é a justiça. Mas Deus é a verdade e o bem, o sumo bem. Então, quando Ele cria, Ele com a sua sabedoria eterna, e cria tudo para uma finalidade, Ele destina cada coisa para alcançar, vamos usar outro termo teológico, filosófico, Ele cria tudo para que cada coisa criada alcance a sua finalidade. O que é a sua finalidade? É o porquê ela foi criada, né? Então, Deus ele cria e deixa impresso na criação e no ser das coisas essa sua sabedoria eterna, ou seja, a sua verdade e a bondade, né? E para garantir, né, Deus para garantir que cada coisa que Ele criou alcançasse a sua finalidade, Ele também nos deixou uma lei, nos deixou a lei, que a gente chama de lei eterna. A lei eterna se identifica com a sabedoria eterna de Deus, ou seja, a lei eterna se identifica com a bondade e a verdade de Deus, tá? Então, só para ver se a gente está entendendo bem certinho o esquema, né? Porque às vezes a gente vai falando de teologia, filosofia, talvez os nossos ouvintes estejam um pouco perdidos. Mas então é como se Deus fosse um inventor, vou trazer mais para as coisas na realidade. Deus é um inventor, então ele cria, ele faz as suas invenções porque ele tem um plano para aquilo, né? Ele tem uma utilidade para aquilo. Então, o inventor ele cria uma cadeira para uma coisa, uma máquina de lavar roupa para outra coisa, uma geladeira para outra coisa, né? E aí ele também diz, ó, isso aqui vai funcionar desse jeito, aquilo ali vai funcionar daquele jeito e assim por diante. Todo bom inventor deixa um manual de instruções, né? Isso, então é mais ou menos como se Deus tivesse nos inventado e deixado um manual de instruções pra gente. Isso.
Isso seria a lei. Aham. A lei, né? Isso Eu acho significa... eu acho que eu ouvi do senhor mesmo uma vez sobre essa analogia da cadeira, por exemplo, né? A cadeira foi criada para sentar. Pode, sei lá, alguém colocar a cadeira ali para segurar a porta, alguém pode colocar a cadeira para apoiar, subir, para alcançar algum lugar mais alto, mas ela não vai estar sendo utilizada para o que ela foi feita, porque Sim. ela foi criada, né? E aí ela não está exercendo a liberdade. No caso da Da cadeira, cadeira não, mas, da cadeira ela não vai tem ter. como ela exercer a liberdade, né? mas a finalidade. Ela já fugiu da finalidade para a qual ela foi feita, né? Então esse é um primeiro ponto, né? Que a gente tem que deixar bem claro para a gente entender depois as consequências do que a gente está falando. Então Deus ele nos deixa a lei, né? Essa lei eterna ela está na criação, né? A gente pode chamar ela de lei natural também, né? Por que é lei natural? Porque ela está na natureza das coisas, ou seja, ela respeita o ser das coisas, a verdade, a essência das coisas, né? Essa lei natural, ela para o mundo material e racional, né, para as pedras, para os rios, para os astros, para as montanhas, para os animais, ela se manifesta como uma lei física, né? E por exemplo, o que eu acabei de dizer, essa lei é natural porque ela está no ser das coisas, né? Então eu não sei quando é que foi que se desenvolveu a lei da gravidade, quem descobriu a lei da gravidade? Foi Newton, né? Não lembro. O que caiu a maçã na Foi cabeça? Newton, isso, exato. Não lembro que século foi isso, né? Mas veja bem o que eu acabei de dizer. Newton descobriu a lei da gravidade, né? Ele descobrindo, ele desenvolveu os princípios dela, né? Mas ele não inventou a lei da gravidade. Ele, analisando a natureza, né? Ele percebeu que poxa, caiu uma maçã na minha cabeça. E o fato de ter caído a maçã na cabeça de Newton fez ele começar a pensar, poxa, por que as coisas caem? Né? Eu queria saber também. Por que as coisas caem? Né? A maçã caiu, Diga mas, ela do telefone da Aline, né? mas se eu cuidar, meu celular vai cair também. Eu posso cair também do precipício, de um prédio, né? Por que as coisas caem? Ora, porque existe algo na natureza que leva as coisas, quando se reúne em certas condições, se cumpre a finalidade, né? Então é uma lei física, é a lei da gravidade, né? Então na natureza existem tantas outras leis, né, que estão ali na natureza e que o homem é capaz de reconhecer. E essas leis estão ali porque Deus colocou. Por que Deus colocou? Para garantir que a sua criação, né, alcançasse a sua finalidade. É que Deus tem um plano pra Tem um gente, plano para né? tudo, né? Não dá pra todo mundo chegar no parquinho e dizer, não, eu que mando. Como é que vai usar os funcionar, brinquedos né? bagunçados. Imagine você se agora nós estamos no planeta Terra, nós somos uma poeira, um grão de areia no cosmos, né? Imagine você se desse a louca nos planetas do sistema solar e cada um deles decidisse como é que eles iriam orbitar, se eles decidissem deixar de orbitar ao redor do Sol, se eles decidissem dar um passeio no universo. Olha, ia causar uma desordem no cosmos, ia virar uma bagunça, né? O cosmos que justamente quer dizer ordem, né? Cosmos quer dizer isso, ordem, né? Então as leis estão para garantir que as coisas cumpram a sua finalidade e assim se mantenha a ordem que Deus estabeleceu e que se identifica com a sua sabedoria eterna, né? Isso não é porque Deus quis. Um dia assim, eu pensei assim, eu acho que isso aqui vai ser o mais legal porque eu quero. Deus não foi uma criança mimada dizendo as coisas. Não é um voluntarismo de Deus, né? Eu escolho e pronto, né? Aqui puxando um pouco, já que a gente está falando do universo e tudo mais, né? Eu consumo bastante podcast.
E eu vejo que tem surgido, assim, bastante interesse, sei lá, do público em geral, assim, sobre coisas de ciência, sabe? Tem uns podcasts, tipo, muito bons sobre ciência, sobre, sei lá, coisa de astrologia, astronauta, sei lá, o que for, assim. E aí tem muita conversa, então daqui a pouco a galera tá consumindo esses podcasts aí falando do Big Bang, da explosão, disso, daquilo, que até eu ouvia, né, o pessoal dizer em um deles, cientistas mesmos, assim, que, nossa, é uma coincidência muito grande, porque se uma mínima de uma molécula da pressão atmosférica aqui na Terra não fosse como foi, aquele fungo não ia se desenvolver, e o fungo não se desenvolver no ar, não seria possível do ser humano respirar, não sei o que, e blá 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 blá. Pra ser uma coincidência do tal do universo, né? E são muitas coincidências. Seriam muitas. Coincidências. Então assim, que a gente possa ter a consciência e até ir atrás disso, né? Estudar um pouco mais quando a gente se depara com essas questões de ciência, assim, porque a igreja e a ciência estão juntos há muito tempo, não existe essa separação. Só esse parênteses aqui porque a gente estava falando mesmo disso, né? E eu vejo que tipo, tem surgido muitos assuntos assim. Então assim, vai atrás lá da Fides et Ratio, lá, encíclica Fé e Razão, tem muita coisa sobre, e tem que realmente estudar, porque aqui a gente tem que dar uma estudada um pouco maior para trazer esse assunto, mas o Big Bang tem a ver até com um padre sobre essa história de tal de Big Bang, né? Sim, isso dá um podcast, né? Dá. Olha só, não falta assunto nesse grupo, né? Mas enfim, essa lei, voltando, essa lei natural, né? Então, para o mundo material e racional, né, ele é uma lei, ela se manifesta como uma lei física, e as leis físicas elas são determinantes, ou seja, a pedra não vai nunca escolher não cair quando ela é suspensa no vazio, né? O meu sistema digestivo nunca vai poder dizer não vou digerir o pedaço de picanha que você acabou de engolir, né? Então ela vai acontecer, sim. Só que Deus quis que essa lei natural, essa lei eterna, para o homem, justamente por ele ser um ser, vamos dizer assim, inteligente, livre, né? Inteligente, que tem uma vontade, né? E consequentemente, por ele ser inteligente e ter vontade, ele é livre, né? Ele quis que essa mesma lei fosse uma lei moral, né? Ou seja, o que isso quer dizer que é uma lei moral? Que o homem, reconhecendo a lei, que o homem é capaz de reconhecer a lei moral, ela é a lei natural, é o modo do homem participar da lei natural, né? Essa lei natural, como eu disse, ela está escrita na natureza das coisas. Então, na natureza humana, ela está escrito essa lei já natural, que é moral, né? Isso quer dizer o quê? Que o homem cumprir, ele pode cumprir ou não a lei, porque ele é livre. Só que por ela ser moral, cumprir ou não, ele pode fazer o bem ou o mal, entendeu? Então, cumprir a lei é fazer o bem, né? E essa moralidade essa diferença entre bem e mal, que é o que está na moralidade, enfim, ali, a diferença dessa lei que nos traz da lei para os objetos, né? Na cadeira e tudo mais. Ela pode cumprir ou não a função dela de ser uma cadeira para sentar, mas não existe uma moral ali, né? Não, a cadeira não é um ser moral, né? Nós somos um ser moral, né? Ou seja, primeiro que as nossas decisões, eu posso tomar decisões. Estas decisões, elas vão trazer consequências, né? Então, por isso eu me torno responsável pelos meus atos. E elas podem ser boas ou más. Ou seja, os meus atos humanos, eles podem ser qualificados como bons ou maus, né? E na medida em que eu escolho entre o bem e o mal, eu também vou me fazendo bom ou mal, né? Ou seja, o que isso significa? Nós estamos falando de finalidade, né?
seja, Deus cria com uma finalidade. Deus quis que o homem, ao atingisse a sua finalidade, porque quando Deus cria, Ele já cria destinando tudo para uma finalidade, tá? Só que Ele quis que o homem atingisse essa finalidade cooperando com Ele. Entende? Então a pedra não tem como ela não atingir a finalidade dela. Tem leis físicas ali que vão garantir que ela atinja a finalidade dela. Só que no nosso caso, Deus tornou essa lei pela liberdade, e aí entra o livre-arbítrio, eu posso escolher segui-la ou não, né? Deus quis que fosse assim no nosso caso, porque Ele quis nos tornar coadjuvantes nesse exercício de alcançar a finalidade. Ele não quis nos criar prontos, vamos dizer assim. Ele não quis nos criar de um modo que sim ou sim nós alcançaríamos a nossa finalidade. Ele quer que o homem responda livremente ao plano que Ele tem para nós. Porque, na verdade, porque Deus, além de ser a verdade, Deus também é amor. Isto. E a liberdade, ela está intimamente ligada com o amor. Porque, né, ao amor, a verdade, tudo se entrelaça. Porque a gente vai pensar assim, ó, o que é o ser humano? O ser humano é imagem e semelhança de Deus. Ou seja, Deus nos cria de um modo especialíssimo, porque a gente podia ser, assim, simplesmente algo a mais. Mas Deus nos cria para ser como Ele, né? Ou seja, qual é a nossa finalidade? Qual é a nossa função na Terra, né? É ser como Deus. E o que Deus é? Deus é o bem, Deus é a verdade, Deus é o amor, Deus é a beleza e essas coisas todas. Ou seja, a nossa função como ser humano é ser também, né, o bem, a verdade, a beleza. Só que se Deus dissesse isso vai ser assim, desse jeito, Ele já estaria excluindo a parte do amor. Porque o amor é livre, né? O amor tem essa liberdade de poder escolher. Uma condição para que haja amor é justamente liberdade. Porque se não há liberdade, não existe amor. Isso aqui é assim e pronto. Não é amor. É uma decisão arbitrária de um carrasco, de um juiz, de alguém que está ali dizendo, pronto, eu que mando, vocês obedecem. E Deus não quer mandar. Deus quer que a gente chegue até Ele por amor, né? Então, é isso, a gente precisa ter muito certo que não é uma coleçãozinha de leis e regrinhas que Deus colocou ali e Ele diz, joguem de acordo com o meu jogo, né? Ele diz, venham a mim, me encontrem, porque vocês têm as peças, vocês têm as coisas em vocês, então venham a mim, porque é só assim que vocês vão ser quem vocês são, né? Dostoiévski dizia que há no ser humano um vazio do tamanho de Deus. E aí, eu quando dava palestra falava disso, né? Às vezes a gente sente, né? Um vazio que não é fome, né? É um negócio, é uma fome, uma sede, uma vontade, a gente quer algo e não sabe o que é. É Deus, né? A gente vive isso, tudo que Deus criou, o criou para si, para a sua glória, a gente diz, né? E essa é a finalidade da criação, dar glória a Deus. Só que Deus quis que o homem livremente pudesse optar por isso, ou seja, por quê? Para exercer o amor, né? Não, e aí a gente vê um negócio maravilhoso, que quando a gente não para pra pensar, acho que o suficiente nisso, porque se a gente pensasse, a gente ia ficar assim, pô, meu Deus, porque assim, Deus é tão bom, é tão maravilhoso, que Ele sabe que vão ter pessoas que, né, Ele permite que a pessoa diga, não, eu não te quero. Eu tenho tudo isso aqui, eu vejo tudo que o Senhor fez, tudo que o Senhor me deu, e eu tenho todas as ferramentas dentro de mim para chegar no Senhor. Mas, sabe Deus lá porque eu não quero. Por quê? Porque eu não te amo. E Deus é tão generoso, tão, né? Não sei, Deus é tão Deus, né? Que Ele tranquilo. Tu decide. O melhor pra ti é isso, mas eu não vou te mandar. É a consequência da liberdade. Voltando no quê? Amor. É amor. É amor. Até porque, que a gente falava antes, né? Que Ele nos cria de uma forma tão diferente, tão especial e tudo mais, que a gente vai participar junto ali da criação, porque até no catecismo diz, né, que o mundo não foi criado perfeito, foi criado num estado de caminhada. E Deus, Ele quer precisar de nós também para que o mundo se aperfeiçoe. Então, por exemplo, mas
eu não sou livre totalmente, né? Esse conceito de liberdade, diferente do que a gente vem explicando até agora, né? Tá, mas então quer dizer que uma pessoa livre é uma pessoa que vai seguir todos os mandamentos, todas as leis de Deus, que vai viver conforme Cristo, que vai no fim da sua vida, estar configurado ao Cristo. Nós estamos aqui querendo dizer que a liberdade dessa pessoa vai ser exercida na sua totalidade se isso acontecer. Exato. Mas o mundo vê de outra forma e acha que liberdade é outra coisa. É isso que eu disse antes, né? Uma coisa é escolha, outra coisa é liberdade. Exato. Então, essa vontade, essa determinação de querer ou não, é a beleza do amor. Aí, o livre-arbítrio, não a liberdade, né? É o livre, a escolha é livre, né? Eu posso arbitrar aqui se eu quero isso ou se eu não quero. Só existe verdadeira liberdade quando eu sou capaz, e aí é quando eu sou realmente livre, né? Quando eu sou capaz de me determinar a fazer o bem. Então, eu dizia antes, né, que nós somos seres livres, e isso é consequência de nós sermos seres dotados de inteligência e vontade, né? Então, por que Deus me deu uma inteligência? Deus me deu uma inteligência para que eu seja capaz de, fazendo o uso dela, né, reconhecer a verdade. E Deus também me deu uma vontade. E por que Ele me deu vontade? Para que uma vez que eu, usando a minha inteligência, eu reconheça a verdade, eu, pela vontade, identifique esta mesma verdade como algo bom para mim. Bom para mim, né? E porque é bom para mim, né? Eu vejo que aquilo é verdade, que aquilo é bom, e aí eu posso e devo me determinar, né, e buscar aquilo. E quando eu faço isso, eu sou realmente livre, porque eu estou de fato cumprindo a minha finalidade, né, como criatura, né, como uma criatura racional, livre e que tem vontade, que é conhecer e amar a Deus. Em outras palavras, conhecer a verdade e amar o bem. É a mesma coisa. Então, ali que eu exerço a minha liberdade, quando eu sou capaz de fazer isso. Para que a nossa vontade seja exercer a nossa liberdade, nós estamos aqui. Exato. Porque a gente precisa moldar a nossa vontade, porque não é sempre natural, você que está ouvindo aqui, que a minha vontade vai ser sempre buscar isso. Às vezes a gente vai ter vontade de fazer outras coisas, de fazer a coisa errada, a gente vai ter essa vontade. E a gente está aqui nesse podcast justamente para mostrar para você o caminho, né? Ajudar, não mostrar aqui como, né? Enfim, você sabe. Mas ajudar a entender essas coisas para que, bom, então minha vontade ela vai se moldando, né? Ao Cristo, né? E aí, agora nós vamos assim, pegar um exemplo, né? Antes de começar a gravação, a gente falava dos clichês modernos, né? Que levantam a bandeira da liberdade, meu corpo, minhas regras. Eu decido quem eu sou, eu me faço a mim mesmo, né? Então, por exemplo, né? Eu posso escolher, eu sou livre para decidir se eu sou homem, né? Sou livre para decidir se eu quero ser mulher? Não, porque é o meu ser, é o que eu sou, é a minha verdade que está em mim. Não sou eu que crio isso, não sou eu que me dou. Acho que é interessante. Lembrar, eu sou uma criatura. Isso, né? É interessante ter isso em mente, de que não é a questão de minha verdade, não é a verdade do padre Rafael, não é a verdade da Aline, não é a verdade em si, e a gente caminha para ela, né? A gente tem pedaços dela na gente mesmo. E eu vou ser realmente livre quando eu obedecer essa verdade, porque isso está em mim, é o porquê eu fui feito, isso é a minha natureza,
né? E quando Deus, então, por exemplo, ele nos proíbe certas coisas, você pega lá os mandamentos, né? Todos os mandamentos começam com um não, né? Por quê? Primeiro porque Deus quer nos convencer de que o mal existe, de que certas coisas, se nós escolhermos, se nós fizermos, são más, né? Então ele está nos ensinando, né? Está nos orientando. Mas por que ele faz questão, né? Mas por que Deus é chato, né? Por que eu não posso matar? Por que eu não posso isso? É porque Deus sabe, porque Ele te fez para uma finalidade. Ele sabe que se você escolher aquilo, você vai se destruir. Porque aquilo é mal e vai te fazer mal. Essa é a questão. Né? Como o Chesterton dizia, né? Que os mandamentos, eles são como os muros de uma escola. Dentro dos quais, né, dos muros, as crianças brincam. E aí o pessoal fica falando, mas como assim? Colocar muro, botar as crianças livres. Só que ninguém para e pensa que essa escola está construída em cima de um precipício. E aí quando a gente tira os muros da escola e as crianças enxergam que tem um precipício, elas não brincam mais. Por quê? Porque elas sabem que não podem chegar ali. Então enquanto tem os muros, tranquilo, porque elas sabem que estão seguras. Quando tu tira os muros, não tem mais segurança. Porque tu pode cair a qualquer momento, né? Então acho que um outro exemplo que a gente pode usar também é como se a gente fosse um carrinho, né? E a gente tem que fazer a nossa viagem. A gente tem um destino, só que por algum problema, alguma questão, é noite, escuro, não tem luz no asfalto, tem neblina e falhou o GPS. Tu não sabe, tem só o farolzinho do carro e tu tá ali tentando adivinhar o que é, pra onde tu vai, como é que funciona, e aí de repente tu vê uma placa. Não, cuidado, curva à direita. Ah, não, então já sabe, né? Ah, cuidado, desfiladeiro. Opa, então por ali não. É isso que é a lei de Deus, né? As placas que orientam o caminho. Porque eu não sei vocês já dirigiram em noite escura, neblina, chuva. Meu Deus, é uma vontade de ficar parado, porque se tu não tem uma orientação, já eras. O pessoal deve estar achando que a gente ia falar de liberdade, né? E acabou falando muito de lei, disso, daquilo. É porque não tem como a gente separar as duas coisas, né? A liberdade, para ser de fato liberdade, ela precisa de... Mas por quê? Porque aqui é outra coisa que tem que ficar claro. Nós somos livres, nós somos seres livres, mas a nossa liberdade, ela não é ilimitada, ela tem limites de uma criatura, né? Então essa é a questão, né? Então a lei na verdade não é uma imposição. A lei não é uma chatice de Deus, né? Mas a lei é São Paulo até, né? Caí aqui na Sagrada Escritura agora. São Paulo até, quando ele, não lembro que carta, quando ele fala da lei e da graça, né? Ele fala do Antigo Testamento e do Novo, ele usa uma expressão muito, muito, muito interessante. Ele diz que a lei no Antigo Testamento cumpria a função de um pedagogo. O que é um pedagogo? É aquele profissional que vai ensinar a criança. Ele é especialista em formar uma criança, né? Ele acompanha, né? Os passos da criança. Ele ajuda a criança a se desenvolver, né? Então a lei é isso, é uma ajuda para nós exercermos a nossa liberdade. Eu acho que aí a gente pode entrar também na questão da liberdade, porque a liberdade tem a lei pra gente escolher entre o que é bom e o que é mal, né? E aí eu acho que é uma coisa muito interessante da gente pensar que a gente escolhe aquilo que nos parece bom, porque a gente não vai voluntariamente, a menos que você tenha uma desordem, e aí se você tem, por favor, procure um psicólogo, a gente pode recomendar alguns, mas ninguém vai escolher a dor pela dor por si mesmo. Eu gosto de sofrer, então eu vou lá, Não, isso não tem cabimento. Então por que a gente precisa da lei também? Pra identificar, porque a gente vai olhar assim, isso aqui é bom, isso aqui também é bom. Só que às vezes tá disfarçado, né? A gente vê assim, comer é muito bom, é ótimo, né? Só que comer, passar a vida inteira comendo e desligar de outras coisas é um problema, né? O prazer.
prazer é bom, é justo que a gente sinta prazer, porque senão também a gente não tinha essa coisa em nós, né? Mas já uma vida completamente hedonista é um problema. Então é importante a gente ver então, que é escolher entre dois bens, na verdade, né? Entre um bem que está disfarçado e o bem em si. A gente escolhe uma coisa que parece que nos faz bem, mas na verdade tem algumas coisas por aí, né? E vamos voltar lá atrás, porque até agora a gente está falando de escolha. E como é que o ser humano sabe o que ele pode ou não escolher? Aqui tem uma coisa muito interessante, o padre falou, vamos puxar aqui a Sagrada Escritura, mas vamos lá no Antigo Testamento então. Aquele povo vivendo lá, com Deus do alface, Deus de não sei o que lá, Deus do não sei lá o que e tal, tudo mais, o povo entregue a tudo que pudesse estar entregue aos prazeres da carne, imagina a confusão lá, sem norte nenhum. Na verdade tinha os profetas, mas vamos começar a chegar no ponto de que Deus olha assim, olha a bondade, olha o amor de Deus. Eu chego a me empolgar com isso. Eu vou ter que ir lá dizer pra esse povo o que é o bom, pra eles começarem a poder escolher entre o bom e o ruim, porque senão eles não vão conseguir chegar na liberdade deles. Imagina, né? Deus Tipo assim, desesperado. Deus vai lá e cria, olha, a verdadeira liberdade, tá, mas... E aí o povo tá lá, né? E aí? Tá, mas o que é? Né? É que Deus Tanto deu é uma que nova aqui- instrução e deixou ele, sei lá, em braille. Aí aqui a gente vê uma coisa, aí Deus aparece lá no Antigo Testamento como esse pedagogo, né? Como o Antigo Testamento ele é meio que essa apresentação de Deus, né? Tipo assim, ó, galera, tô aqui, olha isso ali, olha aquilo lá, faz assim, faz assado, não faz isso aqui, segue por aqui, se tu não seguir por aqui tu vai ficar 40 anos ali. É tipo meio que uma coisa assim, e ainda assim o povo não consegue entender. Aí olha só, eu vou mandar meu filho então. Já que até agora vocês não entenderam, vou salvar vocês, eu vou redimir o pecado de vocês, tá? Vamos fazer aqui um negócio aqui. E eu vou mandar o meu próprio filho, porque se a gente não recebesse o Cristo, para onde nós iríamos olhar para o bem? O bem não é natural ao ser humano, porque nós temos uma natureza caída. Como Nós assim? temos tendência ao mal, né, padre? Sim. Então, assim, nós temos a tendência. Vamos lá. Vou ter que Opa! fazer uma correção aí teológica. Pode corrigir, Então porque o homem tem que ele corrigir. naturalmente tende ao bem, né? E naturalmente ele pode conhecer a verdade. Acontece que depois do pecado a natureza, a inteligência humana ela está obscurecida, ou seja, ela tem dificuldade de identificar a verdade. Então ela facilmente troca o errado pelo certo, o mal pelo bom, né? E a vontade está também machucada, ou seja, ela tô falando da concupiscência, ou seja, ela se tornou maliciosa, ou seja, ela está inclinada ao mal, mas não quer dizer que ela está impedida de realizar e fazer o bem, né? Mas é mais fácil tender ao mal que é o bem para nós. Mas assim, enfim, retomando, tem que ser corrigido realmente. Mas pelo fato que, voltando à ideia de que a gente poder e ter essa... Aqui a gente falava de determinada, né? De tipo, estar determinado a seguir alguma coisa, enfim. De poder optar e quando a gente vê a verdade, a gente escolher se eu vou fazer por isso. É a beleza de que Deus envia, né? De que Deus vem para nós. E tá aqui, ó, sou eu tô aqui. Então se tu quer, só olha pra mim. Né? Ele nos alcança, ele não simplesmente diz assim, ó, tá aqui as leis, vai lá, faz aí, te vira aí, joga o jogo que eu escolhi, porque aqui tem outra coisa que a gente tava falando antes, né? Ele não escolheu que é errado matar, tipo assim, eu acho que eu vou escolher aqui algumas coisas aqui. Matar não gosto desse tempo de matar, então vou escolher. Não, é natural, né? Uma coisa, tu junta 2 mais 2 dá 4. Pelo fato, pelo que nem o padre falava conosco antes, né? Não estava sendo gravado, então... de que assim... É porque Deus é bom. Então, É que Deus é. Deus é, tipo, é ponto, entendeu? Deus é. Então, não é que ele escolheu, ou ele vai escolher o que é certo e o que é errado. Porque Porque as coisas são assim, e Deus simplesmente nos diz que são assim. E aí, a partir dessa,
meio que uma perda ou perca? Perda. Perca não existe, é sempre perda, minha gente. Dicas da Prof. Aline. Prof. Aline, Pablo sendo corrigido de novo. Eu vou botar no próximo, tá, pessoal? Essa perca, essa perda do sentido da palavra que a gente vê hoje no mundo e tudo mais, né? Sobre essa liberdade, né? Hoje tem gente gritando liberdade sem meio que não saber o que é a tal da liberdade, né? É que isso é uma tristeza, né? E ele falando como professor, falando como gente, a gente não sabe o que as coisas significam, né? Tem que dar razão pro Victor, as pessoas não sabem nada, as pessoas não têm, assim, não sabem, o que é isso? Eu sou livre, mas não sabe o que é liberdade, daí o que vai falar? Tem que ir nos princípios, tem que falar dos princípios, né? Isso vai trazer algumas consequências, né? Sim. E aí essas consequências já tá bem longo, então essas consequências vão ficar para um outro episódio. E aí só para deixar à vontade, uma das consequências disso, padre. Só por cima, a gente só vai passar Só assim, por cima, só pra deixar assim eles à vontade, assim. É que nem aquela. Sabe quando a gente tá fazendo churrasco, galera? Que a gente deixa um pedacinho da Só carne o cair, petisco. né? Mas, por exemplo, tá, então, a minha liberdade, a gente aprendeu agora aqui que liberdade é chegar na finalidade lá porque que eu fui criado. Tá, então minha vida tá escrita. Eu já nasci com a minha vida escrita pra acontecer isso, pra eu chegar lá no final desse jeito. Isso é uma consequência, né? Deus me fez. Deus me fez. E aí, eu tenho um tipo de configuração, o Pablo tem outro, porque eu sou sanguínea, o Pablo é colérica, na verdade o Pablo é sanguíneo também, né? E aí assim a gente tá... Mas é porque eu nasci na lua tal. Tá, desculpa que tu é de Ares. Não é de Ares, né? Eu nem sei que eu sou dinossauro, sei lá. E aí, será que isso tem influência? Será que não tem? O que será que é? Porque Deus criou os astros, né, padre? Sim. Então... Vai saber se a finalidade dos astros não é determinar a nossa vida, né? Pode ser. Não sei. Será que a finalidade dos astros é determinar a vida dos seres livres? Eis a questão. E será que... Isso é questão e a pulga atrás da orelha, porque a gente não vai falar mais sobre isso e a gente espera vocês no próximo episódio com outros assuntos, com outras conversas e se você quiser saber sobre os astros... E mais puxões de orelha pro Pablo. Rezem por mim. Tchau, galera! Tchau, tchau. Valeu!